Fala galera, eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Hoje nós trazemos mais uma daquelas listas maravilhosas, nostálgicas e que tem a ver com o mundo da comida, certo? Então, vem comigo que hoje aqui na minha cozinha a gente vai falar sobre as 10 guloseimas que caíam do bexigão da festa de aniversário. Vamos relembrar todas essas maravilhas? Então, bora, taca a vinheta aí. Você, que nem eu, que nasceu na década de 80, 90, até o começo dos anos 2000, deve estar se lembrando aí que em toda festa infantil que a gente ia, mais ou menos aí próximo do final da festa, sempre tinha aquele bexigão. E daquele bexigão caíam várias coisas maravilhosas. Galera, pra você que não pegou o bexigão, pra você que não viveu o que era o bexigão era mais ou menos uma bexiga enorme mesmo, que ela era muito forte, que as pessoas enchiam de doces dentro, farinha, confete, um monte de coisa dentro, pra pendurar lá no alto do teto da festa, e quando chegava um determinado momento da festa, todas as crianças pegavam um copinho ou pegavam um chapéuzinho de festa pra ir lá e ficar embaixo do bexigão esperando o bexigão estourar pra pegar doce, certo? Só que aí no meio disso tinha toda aquela farinha, todos aqueles confetes, fazia uma sujeiraiada do caramba, mas mesmo assim a gente ficava lá embaixo porque a gente sabia que ia sair um monte de doce gostoso. Então hoje a gente vai relembrar os 10 doces que caíam do bexigão. Vamos estourar o bexigão! Vai ser uma emoção! Um! Dois! Força! O primeiro item da nossa lista aqui vai ser a bala Sete Belo. Quem não lembra o quanto de bala Sete Belo caía daqueles malditos bexigões, hein? Só que a bala Sete Belo, acredito eu, que não era o favorito da molecada, porque dentre a bala Sete Belo e outras coisas, tinham coisas muito mais gostosas. Mas obviamente que a gente não podia deixar de lembrar da bala Sete Belo, certo? O segundo item da nossa lista vão ser aquelas pastilhazinhas que pareciam um comprimido de êxtase. Vocês lembram? Era como se fosse uma embalagenzinha de plástico com várias pastilhinhas, uma ao lado da outra, simulando aí uma balinha colorida, como se fosse um comprimido de um remédio. E tinha na cor verde, amarelinho, vermelhinho e branco. Quem lembra dessas balinhas aí que pareciam êxtase? Além dessa versão onde vinha um pacotinho apertadinho, assim que as balas eram bem comprimidas umas nas outras, também tinha uma versão da Pan, que era um pacote mesmo, onde as pastilhas eram um pouco menores e ela vinha num saquinho estufado, cheio de ar. Quem lembra disso? Se vocês lembram, coloca aí nos comentários que eu quero ver, certo? O terceiro item é o maravilhoso, eu acho que ainda deve existir, não tenho certeza, mas é o maravilhoso chiclete ping-pong. O chiclete ping-pong era uma febre nessa época, galera. E existiam 2 sabores apenas, naquela época. Que eram o hortelã, que era o meu favorito, e também o tutti-frutti. Muitas coisas daquela época eram sabor tutti-frutti, vocês lembram? Quarta posição. Na quarta posição a gente tem um pirulito que era maravilhoso e todo mundo queria pegar ele quando estourava o bexigão. Eu lembro que eu batalhava demais pra conseguir ele, até porque era uma das coisas que eu mais gostava que tinha sempre ali no meio. Que eram os pirulitos do Zorro. Quem lembra do pirulito do Zorro? Na verdade, pessoal, pra quem não pegou essa época, ele não era bem um pirulito do Zorro. Não era aquele palitinho com uma bola redonda, não é isso. O pirulito do Zorro era um palitinho sim de pirulito, só que ao redor dele tinha um retângulo, meio que de doce de leite, caramelo. Acho que era caramelo, né? Eu não lembro exatamente o que era, se você lembra me fala aí, porque eu não lembro, mas é óbvio que eu lembro maravilhosamente do pirulito do Zorro, né? Era muito gostoso, galera, muito gostoso. Eu tenho saudades até hoje, deveria voltar a vender, né? Quem sabe um dia. Além do pirulito do Zorro, na quinta posição nós temos as pastilhas de hortelã da Garoto. Quem lembra delas? Caraca, eu era viciado naquilo. E eu lembro que tinha 2 tamanhos, né? Tinha um que era o grandão, que vinha, acho que 10 ou 15 pastilhas, se eu não me engano, e tinha o menor. Esse menor era o que era colocado no bexigão, que vinham 5 ou 6 pastilhas, não me lembro ao certo. Vocês lembram como que era? Essa pastilha era uma pastilhinha que vinha com a embalagem verde, certo? De metal, e dentro tinha essas pastilhas que eram retangulares em branco. Eu tenho certeza que você lembra do que é. Eu não sei se elas ainda existem, mas eu sei que elas eram
clássicas de cair do Bexigão o tempo todo e era uma maravilha aquilo, né? Nossa, durante muitos anos eu fui viciado naquilo. Minha avó também era viciada naquilo. Eu lembro que sempre que eu entrava no quarto dela, se eu mexia embaixo do travesseiro dela, eu achava essas pastilhas pra comer. Vó gordo original, né? Na sexta posição, a gente tem aquela caixinha com aquelas bolinhas de açúcar que parecia homeopatia. Quem lembra? Nos anos 90 existiam vários formatos de onde tinham essas bolinhas. Normalmente era um formato de carrinho, de pistola, de mamadeira e tinha até um retângulo normal também, como se fosse uma caixinha de tic-tac. Essas bolinhas eram coloridas e elas tinham um saborzinho assim especial, mas nada mais do que eram bolinhas de açúcar. E a gente amava aquilo, a gente adorava aquilo. Então por diversas vezes eu lembro de ficar lá por debaixo do Bexigão tentando pegar e louco. Ou pra pegar pirulito do Zorro ou pra pegar essas bolinhas de açúcar. Mas eu sempre me dava muito mal, tomava porrada, era uma brigaiada do caramba e eu sempre acabava ficando com um ping-pong de hortelã mesmo. Hello, darkness, my old friend. Outra coisa que tinha também nos Bexigões que a gente tem que lembrar eram os bombons do Fofão. Quem lembra dos bombons do Fofão? Os bombons do Fofão, eles eram bombons um pouco menores, eles não tinham aquele tamanho que tem os bombons Sonho de Valsa, Ouro Branco, etc. Eles eram um pouquinho menores. E eu lembro que era um chocolate hidrogenado maravilhoso. Por isso que as pessoas colocavam eles dentro do Bexigão, porque eram bombons menores e assim cabia lá dentro e ficava mais fácil para as pessoas pegarem, certo? Só que o bombom do Fofão não era muito unanimidade, hein, galera? Era um bombom meio sem graça, assim. Ele era bem sem sabor, assim. Ele não se comparava com o Sonho de Valsa, Ouro Branco. Não tem nem como comparar. No quesito sabor, tamanho, chocolate, ele passava longe desses. Porém, era muito baratinho, então era acessível para todo mundo. Então, por isso que ele sempre estava ali, mais ou menos, no meio de todos esses doces maravilhosos do Bexigão. Na oitava posição nós vamos ter o pirulito de sorvete. Quem lembra disso? O pirulito de sorvete, ele vinha num palito de picolé, mas ele era pequeno, ele era desse tamanho assim. Então ele vinha num palitinho um pouco menor. E o restante dele era um picolé de morango, mais ou menos. E vinha na cor rosa. Pra ser honesto, parecia muito mais uma língua humana do que realmente um sorvete, porque era bem bizarro esse pirulito. Não é tão fácil assim achar imagens desse pirulito na internet. Porém, eu vou procurar e vou tentar colocar aqui pra vocês verem, certo? Mas quem lembra sabe que esse pirulito, apesar de estranho, era muito gostoso e era um dos favoritos da galera pra pegar aí no Bexigão. Falando ainda em pirulitos, a nona posição era um pirulito que fazia um sucesso tremendo, pelo menos comigo. Eu, desde pequeno, já viciado na cor azul, era maluco pelo pirulito que pintava a língua de azul. Quem lembra disso? Ele era um pirulito normal, galera. Ele tinha aquele cabinho de plástico, a bola dele era azul, você colocava na língua e sua língua ficava inteira pintada, além dos dentes, a gengiva, tudo. Inclusive, se você desse uma babadinha, ia ficar marcado aqui pelo resto do seu dia, viu? Eu lembro que eu me cansava de ver meus amigos com o lábio tudo azul assim, por causa desse pirulito. Ele nem era tão gostoso assim, mas a galera toda queria ele por conta quando pintaram a língua de azul, né? E o último, pra fechar com chave de ouro essa nossa lista nostálgica aqui, que também caía de alguns bexigões aí, era um pouco mais difícil, que eram os dipiliques. Quem lembra do dipilique? O dipilique nada mais era do que um saquinho de papel que vinha com uma foto de um bicho na capa, podia ser o leão, tucano, elefante, tinham alguns que eu me lembro. E dentro tinha um pozinho de açúcar, a gente chamava de pozinho na época, né? Mas na verdade eram grãos de açúcar, onde nós pegávamos o pirulito, e esse pirulito também era cabinho de plástico, só que a ponta dele parecia um cotonete gigante. Ele era diferente dos outros. E aí você pegava, molhava o seu dipilique com baba, colocava dentro do saquinho, pegava toda a açúcar que tinha com o pirulito, ela grudava nele, e aí você mandava pra boca de novo. Houveram diversos casos onde ou o pirulito acabou antes e sobrou pozinho, ou o meu caso que era sempre acabar o pozinho e sobrar pirulito. Aí acabava o pozinho, você não tinha mais o que fazer, ou você terminava de comer o pirulito, ou você jogava fora. Eu terminava de comer, obviamente, porque eu sempre fui uma criança gorda. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa lista nostálgica aí. Pra você que não conhece o que é o Bexigão das festas anos 90, procura aí no YouTube, procura na internet, pergunta pro seu pai, pra sua mãe, que eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes em lembrar e contar pra vocês o que era essa sensação, essa hora do Bexigão. Porque era uma euforia, era criança se batendo, criança se machucando, criança... Nossa, e sempre quem era um pouco mais velho se dava muito bem. Bom, galera, então beleza, espero que vocês tenham gostado.
Eu adoro fazer esses vídeos aí de listas. Mandem mais sugestões pra gente aqui nos comentários, falando de outras listas de comidas que tenham a ver com comidas nostálgicas aí, pra gente poder trazer pra vocês, certo? Então é isso, vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo do Gordo Original. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Não fica com medo de engordar o like, não. Clica aí no like, vamos engordar o like. Compartilha esse vídeo, manda pra todos os seus amigos dos anos 90, 80, 2000. Manda pra eles que eu tenho certeza que eles vão adorar esse vídeo, beleza? É muito bom sempre a gente relembrar esses nossos momentos maravilhosos que a gente teve nas nossas infâncias e assim por diante, certo? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Não esquece aí de seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. E a gente se vê então no próximo vídeo do Gordo Original.